Olá, olá, movalinhos e movalindas. Hoje eu estou no Chapa, estou a caminho do Congresso de Psicanálise. Bem, eu apenas vou fazer essa chamadinha rapidinha para informar que agora eu vou passar trechos de uma palestra dada no dia 7 de maio de 2025 pela doutora Vitória Diogo, uma figura incontornável da nossa nação, ela que já ocupou vários cargos públicos. Ela é super eloquente, super linda. Eu aproveitei fazer um pedido público nessa sessão da qual ela aceitou. A palestra decorreu na Universidade Católica de Moçambique, a universidade onde eu me encontro a fazer mestrado, e foi um momento solene, de muita aprendizagem, de muitas coisas boas, com vários inputs. Eu aconselho a todos a assistir o vídeo até o final, embora mesmo seja um bocadinho longo. Não perca essa oportunidade, assistam. Muito obrigada por tudo e até já. Bem-vinda, doutora Vitória Diogo. A nossa oradora tem um vasto currículo. Poderia ficar aqui o dia inteiro para apresentá-la, mas vou resumir e penso que é uma figura subjamente conhecida por todos nós aqui, porque já exerceu vários cargos na função pública. Como vem aqui, carinhosamente, tem 61 anitos. É casada, é mãe de 2 filhos e avózinha de 2 netinhos. As suas qualificações acadêmicas é mestre em letras pela Universidade Salford, na Inglaterra. Tem 37 anos de carreira no aparelho de Estado moçambicano. Como disse, há pouco tempo já exerceu várias funções, dentre as quais, profissionalmente, é professora de português. Já foi secretária permanente do Ministério do Turismo, já foi diretora nacional adjunta dos Recursos Humanos no Ministério da Construção e Águas, já foi presidente da Autoridade Nacional da Função Pública, já foi ministra da Função Pública, ministra do Emprego. Como vê, o CV é vasto, tem uma longa experiência. Então convido a todos atentamente a acompanharmos a palestrante, a oradora do dia. Doutora Vitória, por favor, pode tomar a palavra. Se quiser, pode ser sentada ou aqui, conforme se sentir confortável. Bem-vinda. O mais importante para esta geração, eu sou a mãe do Dairo. Começo por uma citação. José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Mateus 1, capítulo 1, versículo 24. Fez, agiu. Ordenara, obediência, mansidão, disponibilidade, receber, abrir-se, acolher e receber a sua esposa. Excelentíssima Senhora Diretora da Extensão da Universidade Católica de Moçambique, em Maputo, professora doutora Alice Nhamposse, distinto corpo diretivo aqui presente, prezados colaboradores e trabalhadores da UCM Maputo, caros discentes, minhas senhoras e meus senhores. Como notas introdutórias, queria dizer que o meu coração se sente grato pelo convite e pela oração. Estou espiritualmente fortalecida. Estava apreensiva, mas depois daquela oração, a minha alma está leve. Tudo o que for acontecer aqui, o Altíssimo está no controle. Já não sou eu e já não sois vós. Agradeço por esta oportunidade
para conversarmos. Eu vou tecer algumas considerações sobre esta temática que é tão complexa. Academia, por um lado, dignidade. Retenham este termo, dignidade. Trabalho, o outro grande conceito. E depois, ter as Sagradas Escrituras, e neste caso, São José, como fonte de inspiração. Quando recebi o convite, um misto de emoções tomou conta de mim. Primeiro, uma renovada satisfação por voltar à academia. Eu, quando olhava e falava com a professora doutora Alice, disse, mas são meninos que aqui estão. Depois lembrei-me, nos remotos anos 80, quando eu entrei na universidade, em 1981. Acho que muitos de vocês ainda nem tinham nascido. Depois eu disse, olha, afinal era como estas caras que aqui estão. Vinha intimidada, mas quando olhei, eu também já fui assim. E talvez, ao de ser irreverentes, também fui irreverente. E isto faz parte de quem está a passar pela academia. É este desassossego, esta sede de buscar verdade, de buscar resposta, de buscar soluções. E eu disse a mim própria, eu sou mulher e sou moçambicana. E como mulher e moçambicana que sou, cedo aprendi que este tipo de desafios faz com que nós nos conheçamos melhor. Aprendemos a buscar inspiração. E neste caso, estou a fazer como Maria, quando o arcanjo Gabriel foi ter com ela. Eis-me aqui, faça segundo a vossa vontade. Universidade Católica. Vamos conversar. Curso das substâncias psicotrópicas, violência doméstica, instabilidade nos relacionamentos, má disposição no setor do trabalho, rugas precoces. O Papa Francisco lembra-nos que, passo a citar, o trabalho dá sentido à vida terrena. Fim de citação. Portanto, é errado aquele que assume que trabalha porque é pobre. E o que cultiva a preguiça, pois definha aos olhos vistos, definhar. Vai desaparecendo, vai esmorecendo. Afinal, não é por acaso que a preguiça é tida como pecado capital. Preguiça é considerado pecado mortal. Deus não nos gerou como criaturas para acordarmos de manhã, sentar na soleira da porta, apanhar banhos no sol e navegar na internet. Todo dia. Alguém vai trabalhar, vai pôr a comida na mesa. Não foi para isso que nós fomos gerados. Nós fomos gerados para fazer algo e tocar vida. E a forma como nós fazemos esse algo transmite e define a dignidade ou não no trabalho. Numa instituição em que impera uma cultura de preguiça, mergulha na tristeza, não tem vida e muito menos dignidade. E a cultura de preguiça é feita pelos indivíduos que fazem parte dessa instituição. A cultura de trabalho também é feita pelos indivíduos que fazem parte dessa instituição. O trabalho digno não implica apenas direito, mas, acima de tudo, como exercitamos os nossos deveres. É um direito que se transforma num exercício de um dever. Por isso, quando, na minha outra encarnação, quando era ministra do Trabalho, nós falávamos o combate contra o trabalho infantil. E tinha conotações. E eu preferia usar o termo trabalho, combate às piores formas do trabalho infantil. Porque a criancinha tem que aprender que quando acorda faz a cama, que ajuda a mãe a lavar a louça, que lava a sua roupa interior, que faz os trabalhos de casa. Se está no campo,
tem que encontrar o equilíbrio entre o tempo para ir para a escola, o tempo para brincar e o tempo para ajudar nas atividades. É assim que se forja um cidadão com dignidade. Um cidadão que é útil na sociedade. Lembro-me uma vez, na Júlio Nyerere, anos atrás, ficavam umas senhoras de uma certa idade, mas ainda com energias, pedindo esmola. Eu passei várias vezes, dava alguma coisa, até que um dia eu parei o carro. Aproximou-se ela, estava habituada a receber. Veio, Mananga, não combela. Tá bem, mamãe, eu tenho lhe visto sempre aqui. Podemos encontrar uma forma de regularmente ter a sua ajuda? Ela, sim. Só, podíamos combinar. Ou 2 vezes, ou 3 vezes por semana. Venha à minha casa para lavar roupa. Eu vou lhe dar alguma coisa. Ela olhou assim. Mina, nia kaya kawena, nia santa, ampasta ya. Virou as costas e foi. Preferia o ócio à preguiça. E muitos, quando são recrutados, por isso que eu não gosto de falar muito de emprego. Eu gosto de falar de trabalho. Porque muitos têm emprego. O que é que fazem com o emprego? O que é que fazem? Trabalham? Não. Sentou, quer receber final do mês, quer aumento salarial, sem nada ter feito. E quando faz, toca vidas, transforma as vidas, edifica as vidas, ou destróis. Ou nem sequer tocas, nem és notado. Não és relevante. Como é que tu encaras o trabalho? Quando falamos do trabalho digno, decente, importa também ter presente os fatores psicossociais no local de trabalho. É chave. Psicossociais. A nossa forma de pensar e a nossa forma de viver e conviver. Esses fatores não devem ser ignorados, pois constituem problemas de dimensão global que afetam simultaneamente todos os países, todas as profissões e todos os trabalhadores. É nesta dimensão onde a flexibilidade e a intensificação do trabalho, incluindo os problemas das relações interpessoais, se estabelecem no local de trabalho. Relação. Como é que eu me relaciono com o outro? O exercício do trabalho digno implica empatia. Implica respeito. Implica consideração. Implica, quando eu falo de empatia, é tu te colocares na posição do outro. Implica também consideração pelo meio onde eu me encontro. Quando eu estou na instituição do trabalho, não é começar gargalhadas alto, enquanto os outros estão lá a trabalhar. Não é trazer a minha fofoca do dia para o local de trabalho. Há pessoas que são agitadoras por natureza. Quando chega, carrega esta informação, vai agita ali, depois vai agita ali, depois, e cria um clima de instabilidade e mal-estar. Não é a inveja, sabem? Faz parte do ser humano, mas tu não te deves deixar subjugar pela inveja. Há pessoas que ficam crispadas pela inveja. Há pessoas que mudam de cor por causa da inveja. O olhar. Se este tirou boa nota porque estudou, não inveja. Não deseja mal. Aquele estuda muito, quer ir para onde? Pensa que vai fazer o quê? É para os professores gostarem e não olhar para nós. Depois nem nos deixa copiar. Então, estou a falar de vocês como estudantes. Nas instituições, você acaba de ser recrutado, não conhece aquele ambiente, nem sabe o que tem que fazer, deixa de lá. É para vir tirar meu lugar. Eu também sofri para aprender, vai sofrer também para aprender. Tão triste. Nós,
na cultura de trabalho, não podemos ser seres humanos pequeninos. Não podemos ser mesquinhos. A grandeza e a nobreza do ser humano vem quando você partilha. Porque aqueles dons que tu tens não são teus. Foram-te dados pelo Altíssimo com o objetivo de tu levares a bênção e a graça para o outro. É como quando tu és cacata com o teu dinheiro. Não significa que tu não és prudente. Prudência, bom senso, sensatez é diferente de ser cacata ou de ser também um esbanjador. Mas tu tens que saber de que tu tens que ser bênção para o outro. E és bênção com o teu trabalho. Quando tu entregas o trabalho a horas, quando tu fazes o trabalho com muita qualidade, quando tu vês o sorriso do outro satisfeito porque tu fizeste bem, aí tu estás a trabalhar com dignidade. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Cândida Moval, eu sou psicóloga, ativista social e atualmente mestranda em saúde pública aqui na Universidade Católica. A área de saúde ocupacional é uma das áreas do meu interesse e pretendo fazer uma especialidade mesmo para melhorar isso num futuro breve. E fiquei muito feliz por ouvir tantos inputs bastante importantes, porque eu sinto que em Moçambique, felizmente, a nível do dispositivo legal, quer a lei de trabalho, quer o dispositivo dos funcionários do Estado, salvaguarda certas questões, o que falta é a implementação plena disso. Eu sinto que está muita coisa muito bonita escrita, mas a implementação ainda deixa muito a desejar. Inclusive a fiscalização destas tais leis, no setor privado às vezes toma e agride tanto os direitos do trabalhador. Isso é muito doloroso e infelizmente a doutora Vitória Diogo já não está a assumir essa pasta, mas eu acredito que o legado continua e é um grande esforço. E agora temos um desafio, porque o Ministério do Trabalho agora é o Ministério do Trabalho, Ação Social e etc. E são muitos serviços agrupados a um só. E não vamos deixar de tentar, e acho que todos nós, como academia, também devemos dar um suporte maior às nossas organizações e que mais políticas públicas possam salvaguardar a saúde mental que compete dos nossos colaboradores. Bem, eu tenho uma pergunta e tenho 2 pedidos a fazer. Dizem que bebê que não chora não mama. A minha primeira pergunta é, eu admiro bastante a família Diogo, tem um irmão cirurgião, tem a Luísa Diogo, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, tem a mamã Vitória Diogo. Qual é o segredo da família Diogo? Vocês falam que engana onde? Não é possível! Não é possível uma família de tantos quadros. Não sei, acho que também vocês nasceram numa boa época, que havia escassez de quadros e vocês aproveitaram as oportunidades. Pode contar como é que vocês cresceram e como vocês, irmãos, conseguiram transmitir essas energias de todos trabalharem, todos estudarem, serem hoje tão formados, tão bons, cada um na sua área. Eu particularmente fico muito espantosa. Pelo menos são esses que eu conheço. Existe uma ovelha negra, porque parecem todos perfeitos. Não sei, é uma família muito abençoada. Os meus parabéns aos vossos pais. Creio eu que se estiverem em vida ainda devem ter muito orgulho dos filhos que têm. E é por essa razão que vem o meu pedido. Meu primeiro, mamãe Vitória Diogo, eu peço para que seja minha mentora, que nós possamos encontrar pelo menos uma vez por mês, pode ser online ou presencial, consoante a sua disponibilidade, para me passar um legado, me dar conselhos de vida, conselhos profissionais, me encaminhar, porque eu preciso de uma luz e eu tenho falta de referências na minha família e no meu setor de trabalho. Então peço, se tiver essa abertura para me receber como jovem, tem o dobro da minha idade, acho que tem muito por partilhar, eu sinto que eu preciso mesmo. Embora seja psicóloga, eu faço terapia como psicóloga, eu preciso de uma mulher. Obrigada. E o segundo pedido é uma foto no final, por favor, para eu postar no Instagram. Saudar os docentes da Universidade Católica. Estão aqui mentes brilhantes. E quando olhei para esta sala, se eu não estou em erro, cerca de 80% são mulheres. Este país vai para frente. Parabéns.
Dizemos aqui, mas não é estranho. Seria estranho se fosse ao contrário. E tivemos situações em tempos atrás, porque nós somos cerca de 30 milhões de moçambicanos e 82% acima são mulheres. Nós, nos anos 90, 2000, tínhamos uma situação em que nos primeiros anos de escolaridade, raparigas e rapazes era praticamente paridade. Quando as meninas entravam na adolescência, por causa dos casamentos prematuros, e não só casamentos prematuros, mas também dificuldade das famílias que tinham que fazer a opção aos nossos filhos, as meninas também continuaram a estudar. E nas zonas rurais começamos a criar referências, por exemplo, em localidades onde antes só eram professores, eram enfermeiros, começamos a pôr professoras, começamos a pôr enfermeiras, começamos a pôr chefes de localidade, administradoras, para que as mães e as famílias vissem que afinal a rapariga, a menina, não foi feita apenas para casar e ter filhos, para tomar conta de um lar. É possível uma mulher ser professora, uma mulher ser enfermeira, uma mulher ser administradora e para valorizar a que as filhas pudessem continuar a estudar. Isto é fruto de políticas públicas. E é bonito ver a configuração desta sala. Quero agradecer, porque os que falaram também estão a vocalizar, os outros que aqui estão e provavelmente estão online. Obrigada, Cândida, Milton, Serafim, Edna, Jusperícia, Gisele, Andreia, Joia, Sônia e Eliaquina, pelas vossas intervenções, perguntas, contribuições. Edificaram, tomei notas. Por ser a geração do papel e da caneta, ando sempre com a minha agenda. E esta página da agenda está Universidade Católica, palestra. E vai ficar guardada, porque estas perguntinhas vão ajudar a continuar a refletir. Aprendemos onde quer que nós estejamos. Cândida, fizeste-me sentir muito pequenina. Porque eu pergunto-me, ser mentora é um presente muito grande. Obrigada por achares que eu posso ser um valor acrescentado na tua vida. Obrigada por acreditares que eu te possa tornar melhor como pessoa e como profissional. E numa profissão tão sensível que tu tens. Acho que até vamos terminar em a Cândida cuidar de mim psicologicamente. Poderá ser este fim. Podes contar comigo. Qual é o segredo? O meu bisavô materno, nós somos de Tete, Missão de Boroma. Foi um dos primeiros catequistas indígenas, que significa local, autóctone, formados durante a evangelização, no período colonial. Catequese. Começou a beber os valores da espiritualidade. O meu avô materno foi um dos professores das primeiras turmas. Professores moçambicanos eram chamados professores indígenas, que eram locais, formados no Alvor. Quando vão para Manhissa, ali umas casinhas, agora tem o Instituto Alvor. Aquela era uma escola que formava professores, lá nos anos 40 e tal. Meu avô foi professor. Ao lado paterno, os meus bisavós
Primeiro foram a parte lá que vem do tempo antigo, eram guerreiros no sistema de preseiros. Eram chefes de guerreiros. Depois entraram como líderes comunitários. O meu falecido pai, ele foi um dos primeiros enfermeiros da aldeia onde ele nasceu, que começou a trabalhar. Então estão a ver as raízes que trazemos. Conhece a minha mãe doméstica, o meu pai enfermeiro. Minha mãe educada pelos jesuítas, mas como mulher, como menina, formatada pelas irmãs de São José de Cluny. Então, pais que transportam consigo valores espirituais profundos e valores morais e mentais, saber ser e exigência. Eu lembro-me com 8 anitos, a minha mãe a cozinhar, comprava uma panelinha pequenina, todas as minhas irmãs, nós somos 4 irmãs, chegou a minha vez de 8 anos, punha-me ao lado dela, acendia com lenha, um fogãozinho, aquelas, você põe 3 pedras, lenha, a minha panelinha. Quando cozinhava galinha, ou quando se matava um pato na família, ela passava as patas, a cabeça da galinha, as vísceras, limpar para cozinhar. Dava uma cebola, dava um tomate, ela a cozinhar e eu a cozinhar com ela, aprendendo a cuidar da casa. Os mais velhos, que estudavam no Colégio São Tiago, entende? Tinham que tomar conta dos mais novos. Eu e o cardiologista éramos mais novos, a Luísa, a Laurinda foi uma das primeiras farmacêuticas formadas em Cuba, o Lucílio foi um dos primeiros engenheiros da Texlon, e na Mosal, quando a Mosal foi criada, eles tinham a responsabilidade de fazer o trabalho de casa conosco. E lembro-me, pai enfermeiro, mãe doméstica. Éramos 9 irmãos. E todos os sobrinhos, primos que vinham da aldeia, vieram viver na nossa casa. Chegou uma altura em que éramos cerca de 18, 19 crianças, adolescentes e jovens naquela casa. E o meu falecido pai, indo para os distritos, porque tinha que abrir postos administrativos, a minha mãe a cuidar de nós, mas a cuidar com braço de ferro. Braço de ferro no sentido positivo. Era provedora, era exigente, acarinhava, mas exigia. E não tínhamos muitos recursos. E fomos aprendendo que tudo é fruto do trabalho. Eu lembro-me, vínhamos da escola, tínhamos a roupa de ir para a escola, e a roupa de brincar, e a roupa melhor era para ir ao domingo à igreja. Comíamos, era por grupos. A nossa geração, não sei se há pessoas mais de 50 anos, 50 e tal, 60 sabem o que é isso. Ela tinha a mesa, eram os mais velhinhos que sentavam na mesa. Depois tinha o grupo do adolescente e tinha o grupo das crianças. Um prato, concima, tete, a base da alimentação é a farinha de milho. Feijão, verdura, carne de cabrito ou de frango. A chima num prato, o caril no outro prato. Depois tinha o grupo dos adolescentes e dos adultos. Ela, ainda me veio a imagem dela, sentava na mesa, sem estar a comer, a controlar todo o espaço, nós a comermos. Quando começávamos, vamos imaginar, de repente tu sentias um pedaço de chima na cara. Ela estava sentada ali. E hora de comer, é para estar no silêncio. Ela tinha um pedaço dela de chima, estava com a mão assim. A ver quem que se comporta mal. E tu só sentias algo quente assim, ficavas quentinho. Trabalhos de casa, nós não podíamos estragar os cadernos. Lembro-me aprender a tabuada, a escrever na areia. A fazer 1 mais 1, as contas na areia. Quando usávamos o lápis quando estivesse já pequenininho, íamos apresentar e ela comprava
outro lápis. Nas adolescentes, nos anos 70, em que havia tanta guerra, foi a guerra, a Operação Nogorde, estavam militares, vinham militares e tal. Ela estava com adolescentes, meninas de 15, 16, 17. O portão da casa fechava às 16h30. 17 horas, estava toda gente em casa. Ai daquele que viesse depois das 17, sem ter motivo. Eu recordo pequeninas, minhas irmãs, queriam ir à festa. Vamos à festa, tal, claro, já estava no São José, adolescente. Meu pai tinha vindo de férias. Sim, queremos ir dançar. Meu pai foi comprar um giradisco. Pôs o giradisco a tocar, se podem dançar, façam festa. Essa geração. Mas tudo, como fomos todos cristãos, fomos todos estudantes, obedientes. Ela ainda se sacrificava, preparava, fazia couves, fazia horta para melhorar a nossa nutrição e o que restava para ir vender, para ajudar o esposo que trabalhava no estado. Eu já vendi couves. O meu irmão mais velho ia comigo, íamos às casas vender a couve da horta. E hoje sou alguém que até foi conselheira do secretário-geral das Nações Unidas na área da governação e da administração pública. Desta mulher que me punha aos 8, 9 anos a vender couves, com o irmão mais velho a acompanhar-me para não ver. E depois de quê? De voltar da escola, ter feito o trabalho de casa, vai. 16h30 ou mais tardar, estás em casa com o teu irmão. É acarinhar, prover e exigir. Depois, autossuperação. Começamos a trabalhar, sempre nos... Eu lembro-me, quando eu vinha, como gerir contrariedades, eu vinha choramingar às vezes. Isto na altura, quando eu era secretária permanente, diretora nacional, presidente da autoridade, as situações tensas, as maldades no trabalho, porque nós não fomos educados para fazer maldades. Nem para roubar, nós não sabemos roubar, trabalhamos. Aquilo que nós conseguimos é o que nos vem. E ao meu falecido pai, nos estão a perseguir. Ele uma vez me disse assim, diz-me a minha filha, alguém fala de um cão sarnoso, um cão decrépito da estrada, alguém fala sobre ele? Eu disse não. Então, minha filha, se tu falas, se falam de ti, é porque tu brilhas. E o brilho incomoda. Uhul! O brilho incomoda as trevas. As trevas reagem. Tenham sempre presente. Ele, quando me disse aquilo, eu passei a enfrentar as coisas de forma diferente. Brilha, sorri, fica bem disposta, nem que seja para irritar os que não te querem bem. Estamos a fazer tudo isso, mas olha para ela, parece que está a irradiar, está a ter sucesso cada vez mais. Mas que vais encontrar dor, vais, porque a dor faz parte da vida. Não pode ser uma dor permanente, mas a contrariedade faz parte da vida. A vida não é aquele mar de rosas, não é tudo positivo como tu esperas. E depois, quando eu vos dei este exemplo de comermos chima juntos, que ela perguntava onde está o segredo, é que nós partilhamos com muita facilidade. Comíamos a chima juntos, as meninas dormiam no mesmo quarto, os rapazes no mesmo quarto. Mas nós evoluímos. Os nossos filhos, cada um tem o seu quarto. Cada um tem o seu prato. E isto traz consigo também a questão do egoísmo. A dificuldade de partilhar. Então, nós partilhamos não só coisas. Quando eu vos disse que os mais velhos formavam, os mais novos ajudavam nos trabalhos de casa a doar. Então, onde quer que nós estejamos, partilhar conhecimento, exercitar empatia, faz parte do percurso da Gênesis que nos trouxe. Quando a minha mãe e o meu pai recebiam os sobrinhos da aldeia, estavam a partilhar. A bênção que eles tinham
estavam a ser transmissores daquela bênção às pessoas que os rodeavam. No espírito de José, Como disse, podíamos perguntar o que é que faz agora. Já percebemos que continua a espalhar o bem. Então é isso que acho que vamos pedir a Deus para que lhe abençoe, para que continue a estar disponível, sempre vamos lhe procurar. Acho que percebeu que os jovens que nós temos logo admiraram e admiraram a sua posição e o seu trabalho. E muito obrigada e esperamos por si das outras vezes. E também pode convidar-nos ao Instituto também.